Jeová é da Igreja Apostólica Casa de Deus, Portas do Céu. É isso mesmo? Maravilha, maravilha. Glória a Deus por isso. Convido aqui a nosso pastor Jeová, que estará trazendo a palavra. Convido a igreja mais uma vez para nós colocarmos de pé. Vamos apresentá-lo diante do Senhor, para que o Senhor dê graça e use o seu servo poderosamente. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, apresentando o teu servo, o pastor Jeová, que estará trazendo, Senhor, a palavra do teu trono, Senhor, até o nosso coração nesse momento. Dá ousadia, dá autoridade para o teu servo, confirmando, Senhor, tudo aquilo que já tens colocado, Senhor, no coração do teu filho. Seja, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre a tua igreja, e pedimos que o Senhor use poderosamente o teu servo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade nesse propósito, eu queria que os amados abrissem a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso 19, que é a campanha onde eu creio que Deus já tem feito maravilhas, porque quando o pastor me passou o tema, eu já fui de encontro e vi o manifestado o Espírito, pastor, para a glória de Deus, amém? Porque é algo tremendo, irmão. A palavra do Senhor, ela se renova. Isso, aleluia, Jesus, toda manhã, aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 19, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ela diz assim, aleluia: eis que faço coisa nova, eis que está saindo a luz, porventura não percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Diga glória a Deus. Meus amados, Deus, Ele comanda toda a situação. A palavra do Senhor vai dizer que uma mulher por nome de Ana, estéril, ela vivia debaixo da cobertura. Pode se assentar, fique à vontade, amém? A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher era estéril, mas o que me chama a atenção é que o esposo dela, ele vivia debaixo do costume e ele praticava o que deveria ser praticado, e nada mudava na vida de Ana. Até um dia, Ana, ela foi tomada pela fé e ela entra na casa do Senhor. E quando ela entra na casa do Senhor, ela chama a atenção de Deus. Ela chama a atenção de Deus através da fé. Porque, meu amado, quando a palavra de Deus vai dizer o meu justo vive pela fé, está dando para nós uma opção, está nos dando para nós um caminho, está nos dando para nós ali a porta que nós precisamos. Se nós andar por esse caminho, se nós viver debaixo dessa vontade, que é a fé, aí nós vamos alcançar as coisas impossíveis. Porque a única forma que nós temos de vencer o mundo é através da fé. Porque sem fé é impossível. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a fé não é de todos. A fé, ela não é de todos, mas está disponível a todos. E o nosso Deus, sendo todo poderoso, maravilhoso, Ele vem para rasgar o véu. Aleluia. Ele vem para rasgar o véu, meu amado. Sabe por quê? Porque uma coisa é certa. A palavra do Senhor Jesus diz que os olhos dele estão procurando verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade. Logo na palavra de início, quando o amado estava ministrando, ele falava sobre duas pessoas que teve ali o mesmo pai, a mesma mãe, posso dizer o mesmo ensinamento, mas atitudes diferentes. A palavra do Senhor, ela vai dizer que há diferença entre o que serve e o que não serve. A palavra de Deus, ela vai colocar diante de nós porta larga e porta estreita. A palavra do nosso Deus, ela vai colocar diante de nós a bênção ou a maldição. O Senhor não vai impor nada sobre você, mas no dia que você tomar uma decisão, Deus vai dizer: eu sou contigo. Se tu passar pelo fogo, se tu passar pelas águas, aonde tu for, eu estarei contigo. E é isso, meus amados, que eu quero trazer através do que o Espírito me conduz nessa noite. Quando a palavra do Senhor, ela vai dizer um novo caminho, eu vou pedir para os amados abrir a tua Bíblia no livro de Isaías capítulo 35, aleluia. Dentro do mesmo livro do profeta Isaías, onde faz menção da vinda do Messias, do Cristo, aleluia. Isaías capítulo 35, no versículo 8 diz assim: e ali haverá bom
caminho. Em outras traduções vai estar o caminho santo. Amém? E ali haverá bom caminho, o caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Será somente para o seu povo. Olha que interessante. Você que crê que é povo de Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Olha que coisa interessante. Nem mesmo quem? O louco. Está dando uma garantia de resposta, de vitória, de retorno. É um caminho que não tem como você errar, porque às vezes, não sei se os amados já teve aquela experiência de você ir em algum lugar e não saber o caminho, alguém orientar você e falar, ó, você pega a direita, pega a esquerda, e mesmo assim você ainda erra. Mas aqui está dizendo que é um caminho que nem o louco vai errar. Nem o louco vai errar. Um louco que às vezes a pessoa fala, mas esse aí está no meio da rua, esse aí não vê carro e faz tantas coisas. Mas esse caminho é um caminho que dá para todo mundo. O Senhor, Ele chama todos. O Senhor abre a porta para todos. O Senhor morreu por todos. O Senhor diz para todos. Mas aquele que crê, é esse que vai ser salvo. No momento que nós tomamos essa atitude de andar por esse caminho, meus amados, nós estamos debaixo de grandes virtudes, de grandes bênçãos. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, quando ele andava, fazia muitos milagres, muitas maravilhas, mas teve outras situações que nos chamam a atenção. Por exemplo, daquela mulher hemorrágica. Aquela mulher, ela não andava com Jesus, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou consigo mesmo, se eu apenas tocar eu serei curada. O que levou aquela mulher a tomar aquela atitude? Será se foi alguma evangelização? Será se foi alguém que orientou? O que levou aquela mulher a tomar aquela atitude? Mas a palavra de Deus vai dizer que ela entra no meio da multidão e toca. Quando ela toca em Jesus, Jesus para e fala, alguém me tocou. Pedro, como um daqueles que sempre falava, Pedro falou, Senhor, todo mundo te toca. Jesus falou, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. A palavra do Senhor, meus amados, eu vou falar ela para todos. Eu volto a dizer o que foi mencionado na abertura de culto, 2 pessoas, mas houve, pastor Sérgio, uma das ofertas que foi diferente. Na vida de Jessé havia muitos filhos, até mesmo alguns que tiveram cargos importantes, mas tinha aquele que ninguém dava nada, e foi aquele que Deus falou, é esse o meu escolhido segundo o meu coração. Às vezes, meus amados, Deus só quer que nós tomamos uma atitude de se submeter à vontade dEle, o tempo dEle. É muito fácil a gente mencionar Eclesiástico capítulo 3 para muita gente, há tempo de tudo, há tempo de chorar, mas às vezes nós não se submetemos ao tempo de Deus. Às vezes nós vivemos dentro daquilo que Jesus falou para não viver, que é uma ansiedade. Hoje o mundo, o sistema hoje, ainda mais com essa pandemia, onde as pessoas querem as coisas para agora, para ontem, as pessoas não conseguem mais esperar. Mas quando eu leio a palavra do Senhor no livro de Isaías capítulo 64, a palavra vai dizer que Deus trabalha para aquele que nele espera. Meus amados, nós temos que se submeter a isso. Não adianta eu estar dentro de uma igreja, não adianta eu estar debaixo de oração. Teve um momento que Deus falou para Jeremias, Jeremias, até quando você vai interceder para este povo? Você não vê o que esse povo anda fazendo, não? Você não vê o que esse povo anda praticando, não, Jeremias? Como é que eu posso me manifestar na vida de um povo desse? Então, meus amados, quando nós se submetemos à vontade de Deus, nós temos crédito com Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Ezequias foi essa pessoa, até mesmo no livro de Isaías menciona isso, que Ezequias recebe a revelação do profeta Isaías falando, ó, põe a tua casa em ordem que certamente morrerá. Mas Ezequias, meu irmão, ele não correu para pedir ajuda para capitão como outros reis. Ezequias, ele coloca a cara na parede e começa a clamar, e o profeta tem que voltar e dizer, o Senhor te deu mais anos de vida. Hoje nós vivemos num tempo que é tudo bom, é amém para tudo, está tudo ok. E o crente, nós temos que viver debaixo do que Hebreus diz. Nós não podemos se conformar com este mundo, mas transformar com a renovação da nossa mente, com o culto racional, com uma fé consciente. Quando nós vivemos debaixo dessa fé,
nós vamos entender o que Jesus falava muitas das vezes sobre a fé, que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Quem aqui já teve a oportunidade de ver aquele grãozinho tão pequeno? E aquele grãozinho tão pequeno, Jesus compara, fala: se nós tiver fé como um grão de mostarda, é o suficiente. É o suficiente para transportar um monte, tirar esse monte, passa daqui para acolá. E às vezes nós estamos nesse caminho, às vezes a gente estamos debaixo dessa graça, às vezes nós estamos com o mestre, e ele fala: eu estou tanto tempo convosco, assim como ele falou para Filipe: eu estou há tanto tempo convosco que não tem visto a mim, quem vê a mim vê o Pai. Às vezes nós temos que começar, amados, a olhar pelos olhos da fé. Quando muitas pessoas estão olhando para o problema e olhando somente para a negatividade, existe um caminho que é o chamado caminho santo. E quando você está andando nesse caminho santo, não há impossível. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus do impossível. E para esse Deus ser glorificado, meu amado, só basta você se posicionar diante da vontade dEle e esperar o tempo dEle, porque Deus quer ser glorificado. Meus amados, quando Abraão trilhou esse caminho, Abraão ele teve que se desprender de muitas coisas. E às vezes o que impede muita gente talvez de ter uma manifestação maior do poder de Deus, ou comunhão, da forma que você queira entender, talvez é a falta de não querer desprender de muitas coisas. Às vezes a amizade fala mais alto do que a tua fé, mais alto do que o teu Deus. Às vezes as companhias, e Jesus ele deixa bem claro, se nós formos mencionar texto, que a noite vai dias, porque nós vamos ver Jesus falando: aquele que ama pai, ou mãe, ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quando nós entendemos o que é realmente viver pela fé, nós somos aqueles que não se importamos com as humilhações, somos aqueles que não vão se importar com as afrontas, somos aqueles que não vão se importar com as aflições, porque já está tudo escrito. Mas em todas essas coisas nós carregamos uma consciência de declarar: nós somos mais que vencedor. Nós somos mais que vencedor, sabe por quê? Por causa desse caminho que nós estamos trilhando. E nós não podemos, meu amado, olhar nem para a direita e nem para a esquerda. É claro que o inimigo ele luta para isso. Ele luta para que você venha olhar, atentar mais para o problema do que para a sua fé. Às vezes o problema já está tão dominante que você já não consegue mais nem orar. O momento que é de você ler a palavra, o momento que é de você falar assim: esse tempo é dedicado a Deus, você não tem mais. É um tempo que é onde a ansiedade toma conta, o estresse, o emocional está sendo abalado, e você já não tem mais estrutura para saber lidar com a situação. E é onde você vê a tua fé naufragando, é onde você vê a tua fé indo lá embaixo. E isso não pode acontecer, meu amado, porque toda vez que surge uma situação na vida de um crente, nós podemos ir para a palavra de Deus e vamos ver Deus entrar dentro de cova do leão com Daniel. Nós vamos ver Deus entrar em fornalha de fogo. Nós vamos ver Deus abrir mar vermelho. O nosso Deus, ele não foge da batalha. E se ele colocou você nesse caminho, é porque ele vai adiante de você. Mas você tem que se submeter à vontade dele. Esse caminho novo, esse projeto novo, esse querer de Deus na nossa vida, é algo que está projetado há muito tempo, meus amados. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi preparar as moradas, e na verdade as moradas já estão prontas. E a noiva? Como é que se encontra a noiva para encontrar com o noivo? Vocês lembram daquela parábola das virgens? Algumas tinham azeite, outras nem prepararam nada. Tem pessoas que estão com o nome de quem está na fé, mas quando vamos olhar para a prática, onde está a nossa fé? Porque quando o mundo se prostra diante de uma imagem, para Sadraque, Mesaque e Abednego, aquilo ali não é correto. Hoje nós vivemos num sistema onde é muito fácil você se submeter à vontade das coisas, se submeter, e às vezes aonde vai estar a sua fé? Aonde vai estar a lei de Deus dentro de cada um de nós? Porque ele diz: eu colocarei a minha lei dentro de vós. E isso é o Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo dentro de você, e te conduzindo, e te direcionando, e te guiando, te fazendo ser uma luz do mundo, te fazendo ser o sal da terra. E quanto mais você trilha esse caminho, quanto mais você anda por esse caminho, existem situações que você vai passar, mas essas situações não é para te derrubar, pelo contrário, é para te fortalecer. Deus, eu
Gosto muito do livro de Êxodo, as histórias, quando Deus tirou o povo ali do Egito. Mas uma coisa é certa, meus amados, quando a pessoa ela sai de um sofrimento, sai de uma batalha daquela, eu imagino falando assim: Deus vai me libertar e vai levar para a terra que manda leite e mel. Então imagino o quê? Imagino que do outro lado Deus vai preparar uma barca, alguma coisa, todo mundo vai entrar dentro e já vai ter tudo certinho. Não. Sabe o que é, meu irmão? Quando Deus declara para você que tem uma terra prometida, existe um processo até chegar nessa terra. Existe um processo até chegar nessa terra. E muitas das vezes você acha que tem pessoas que vão entrar nessa terra com você. Às vezes você está ali, como eu posso dizer, preso. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele escolhe a cada um de nós. E a salvação é algo que é individual. A Bíblia vai deixar bem claro isso, que nós temos que cuidar de nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, nós temos que manter o nosso relacionamento espiritual. Quando nós temos essa comunhão, essa consciência, meu amado, 1000 vai cair do nosso lado, 10.000 à direita, mas nós vamos seguir em frente. Nós vamos seguir em frente, porque nós vivemos numa geração onde nós vemos tantos escândalos, onde a gente vê tantas situações ocorrendo em volta, mas uma coisa que as pessoas não querem atentar é porque está escrito, porque o que está acontecendo nada mais, nada menos do que está escrito, e são profecias que estão se cumprindo, e essas profecias, elas estão apontando para a volta do Messias. Ai daquele que quando o seu Senhor voltar e achar que ele vai voltar num horário que ele não espera e ficar à vontade, começar a espancar, ai desse servo. Então o Senhor quer que nós estejamos o quê? Prontos. E para nós estar pronto, meu amado, ninguém vai poder te aprontar. Se você espera que alguém vai chegar para você para te aprontar, é você que vai ter que tomar uma atitude. Eu volto a falar, eu mencionei que pessoas que tomaram atitude diferente de multidões. É isso que faz ser um cristão diferente, é as atitudes. Às vezes dentro do trabalho tem muitos crentes, você olha assim e fala: mas esse ali tem uma má fama, aquele ali fez isso, e o que você está fazendo? Daniel poderia estar no meio ali de uma política, eu estava ali do lado do rei, mas Daniel não se contaminava. Sabe por quê? Porque Daniel andava naquele caminho santo. Daniel estava em busca de algo novo. Daniel tinha um objetivo, Daniel tinha um foco. E hoje o que muitas das vezes o que muitos crentes estão perdendo é o foco. E nós não podemos perder, porque o apóstolo Paulo, meu irmão, ele dizia: combati um bom combate, completei o alvo. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha uma carreira a seguir. E ele falava: e por amor de Cristo, meu irmão, eu estou entregue à morte o dia inteiro. Sabe o que é isso? Você abrir mão, deixar de fazer a sua vontade para falar assim: o que reina em mim é a vontade do Senhor Jesus. O que reina em mim é a vontade do Senhor Jesus. Hoje muitas das vezes é fácil você dizer: eu sou crente. Mas quando nós vamos puxar para que o que é ser crente de verdade, é onde pesa a nossa consciência. É como o pastor Sérgio estava mencionando após a ministração do servo do Senhor. Amém? Porque o melhor, ou dar o melhor, ou fazer o melhor, é o que todo crente quer fazer, é o que está no coração de cada um de nós. Mas para isso acontecer, a palavra de Deus vai dizer: esforça-te. Quando Deus apresenta-se para Josué, eu imaginava na minha humanidade humana, eu imaginava um Deus chegando: vem aqui, Josué, Moisés morreu, vem cá, eu vou te consolar, vem aqui, você realmente está difícil. Eu vejo um Deus que se manifesta para ele dizendo assim: ser forte, ser corajoso, não tema. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É um Deus que a vontade dele é suprema. A vontade dele é suprema. É o Senhor Jesus orando e falando assim: o filho, chegando para o pai e falando: pai, se for possível, afasta, mas que seja feito não a minha vontade, mas a tua vontade. E quando ele vê que ele passa, os historiadores, aqueles que resistem os momentos, vai falar que ele foi levado como uma ovelha muda. Ele não reclama, ele não critica, ele não procura alguém como Adão para falar: foi a mulher, foi a serpente. Não, ele fica mudo e ele começa a reconhecer: você não tem poder nenhum se o de cima não tivesse dado. Ele se põe na posição e entende que aquele processo é a vontade do Pai. É mais fácil de passar quando você aceita que é a vontade do Pai, que o Pai está no controle, que o Pai está na direção, que o Pai está conduzindo. Aí você vai entender. Porque quando a pessoa se prostra, ou quando a pessoa se sujeita à vontade de Deus, às vezes, meu irmão, Deus vai colocar você em lugar que você não esperava, passar por situações que você não imaginava.
Você sabe o que é você estar orando 3 vezes ao dia e esperar uma resposta? Acabou a campanha, pastor? Eu estava orando 3 vezes, agora está tudo maravilhoso. Não está maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Há um decreto. Você vai ser jogado na cova dos leões para ver a tua fé, para ver a tua fé. O que Deus está à procura é dos fiéis da terra, verdadeiros adoradores. Quando nós olhamos para Davi, nós conseguimos ver uma vida maravilhosa no ministério de Davi. Nós conseguimos ver coisas lindas no ministério de Davi, mas ninguém consegue entender que aquele que Davi ajudou se levanta contra ele, o filho se levanta contra ele. Muitas pessoas só querem saber a vitória de Davi, mas não querem saber o processo que levou Davi a possuir a vitória que ele teve. Às vezes nós não queremos passar pelo processo, a gente já quer chegar lá e só sacar, só sacar. Não é fácil, meus amados. A palavra do Senhor vai dizer que tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. No mundo vai ter aflição, vai ter perseguição, vai ter momentos difíceis, mas em todas essas coisas, quando você está nesse caminho, Ele está contigo. Aleluia. Aí nós vamos poder declarar, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem é que vai barrar o agir de Deus na nossa vida? Você imagina, eu estou aqui, quando a gente começa a ministrar, eu creio que os amados têm essa noção que o Espírito Santo, ele começa a trazer mensagem a nós. O Espírito Santo começa a nos conduzir, e é por isso que a gente às vezes tem que tomar muito cuidado para não passar, porque é o Espírito do Senhor que conduz isso aqui. Eu não tenho nada para oferecer a ninguém, eu não vim aqui com algo para entregar para vocês, não. Mas eu me submeto à vontade de Deus, e o que Deus mandar entregar é para ser entregue. Eu quero, meus amados, trazer algo que o Espírito Santo está me revelando sobre a vida daqueles espiões. E eu quero mencionar aqui sobre Caleb e Josué. Aqueles 2 jovens que foi com mais 10, no total de 12. Mas os 12, eles vão para vigiar a terra e para trazer o relatório a Moisés. Quando eles vão para espiar a terra, cada um tem uma forma de ver a situação, cada um tem uma forma de ver o que é bênção, cada um tem uma forma de ver o que é maravilha. E quando Caleb e Josué separam esses 2, eu vejo eles indo, eles começam a olhar os cachos de uva, eles começam a olhar a terra boa, eles começam a olhar as bênçãos que Deus está preparando para eles. E eles voltam com aquilo dentro do coração deles. E quando Moisés pede o relatório, meu amado, sabe o que acontece? Os outros começam a falar: aquela terra é terra que devora, aquela terra não é para nós não, aquilo ali não é para ninguém não, aquilo ali não é, aquela situação não é de Deus não. Deus, com certeza nós vamos ser destruídos ali. Sabe por quê? Porque tem pessoas que assim, ela começa algo na vida dela, ela já começa olhando para o lado da negatividade. E o justo, ele vive pela fé. E quando eu entendo o que é fé, a fé é a certeza de coisa que eu não vejo, e é convicção de fatos que ainda não existem. Então, se você tem essa vamos dizer, esse agir, essa forma de lidar, essa forma de conduzir-se, você vai ver que vai ser melhor para você. Olhar não pelo lado físico da coisa, mas olhar pelo lado da fé. Porque aquilo que é cabível a nós, aquilo que é possível é a nós, mas o que é impossível é o nosso Deus. E às vezes chega, e o que mais nós enfrentamos no mundo, eu vou falar as situações que a gente olha assim e fala: meu Deus, o que está acontecendo? E aí, pai, mas eu estou na tua presença, por que isso? Eu estou orando, por que isso? Meu irmão, se Deus está permitindo, é porque existe um propósito. É porque existe um propósito. O que Deus está preparando é bem melhor. O que Deus quer nos mostrar é bem maior. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: olha para a terra, mas olha para aquilo que Deus te prometeu. Se Deus falou que você vai tomar posse dessa terra, ainda que eles não entram, você vai entrar. Você vai conseguir. Às vezes você está fazendo uma faculdade, fazendo um curso, a pessoa chega para você: isso é muito difícil, olha como é que está a situação, as coisas estão, coloca vários tipos de situações para te esmurecer. E a palavra de Deus vai chegar para você e vai dizer para você: tem bom ânimo, eu sou contigo. A palavra de Deus vai chegar para você e vai dizer: você pode todas as coisas. A palavra de Deus, nunca ouvi Deus chegando para você e dizer: você não pode, não vai. A palavra de Deus nunca vai chegar a dizer para você: você não tem possibilidade para isso, você não tem capacidade para isso. Quando eu vejo a palavra de Deus, é Deus falando assim: eu escolho os que não são para confundir os que são, eu escolho o fraco para confundir o forte. Eu vejo um Deus que quer se manifestar na vida daqueles que se sujeitam.
E hoje muitas das vezes a gente quer se preparar para tudo. Ah, não, tá chegando, tá, então agora eu já vou começar. Ah, mas aí a pandemia, então eu já vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou deixar tudo pronto. E a pessoa acaba se estacionando, bota uma capa e fica ali estacionado. E o tempo está correndo e Deus olha para você e fala assim: ô, até quando você vai ficar dentro dessa caverna, Elias? Deus vai levar o pão, Deus vai levar a água, vai te dar fortalecimento. Mas Ele vai falar para você: não fique aí, se levanta, age, se manifeste, porque eu sou contigo. Eu vejo um Golias vencendo não através de braço, de espada, mas através de grito. Através de grito. Quando as pessoas já estão perdendo aquela essência de oração: ah, já orei tanto e nada aconteceu. Imagina quando Jesus falou assim: ó, não sai de Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo. Você acha que eles oraram um dia? Eles oraram 2 dias? Meu irmão, imagina o que eles esperavam, era algo muito grande. E gerou um percurso, um tempo. Eles teve que se moldar, eles teve que ter paciência para esperar a promessa do Pai. E às vezes o que acontece é que nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Às vezes chegamos numa situação que já acha que já está pronto. O nosso pensar, às vezes não é o pensar de Deus. A nossa forma de ver não é o ver de Deus. Então nós temos que submeter, eu volto a falar, a vontade de Deus. Se você andar dessa forma, você vai ver que talvez você chegou aqui hoje preocupado: ah, mas o que vai acontecer? E essa situação que eu estou passando, Deus está falando para você: eu estou no controle dela. Deus, eu estava ministrando no domingo, e o Espírito Santo me levou a mensagem do barco quando Jesus dormia. Amém? E o interessante que eu trouxe ali sobre a estrutura daquele barco que nós de hoje. Hoje a gente tem imagem de um navio, de um Titanic. Mas você sabe o que é uma coisa assim, mais ou menos de uns 40 centímetros centrado do lado? E você ali numa coisa totalmente desestruturável. E você ali conseguir. Mas o que me chama a atenção ali, você sabe o que é? É alguém dormir numa situação daquela. É alguém conseguir dormir numa situação daquela. Jesus dorme numa tempestade. Você sabe o que significa isso, irmão? Quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós descansamos. Quando você perde essa essência, quando você perde essa manifestar do Espírito, aí você não consegue descansar, não. Você não consegue. O salmista Davi, ele vai declarar no Salmos 40: esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. Como é que uma pessoa consegue esperar numa situação de socorro? Imagina, está numa situação de socorro e você está ali esperando. Isso, o texto dele hermenêutica, a gente pode dizer que o quê? Que houve ali um agir da fé na vida de Davi. Quando você age por essa fé, quando você anda por essa fé, você consegue entender realmente o que o texto bíblico está trazendo sobre o manifestar, meu amado. E quando você andar pelo que o mundo está mostrando, porque as coisas do mundo é para, no casamento não deu certo, tá dando briga, então separa. O que não falta é não é verdade? O que não falta é marido, o que não falta é mulher. Não é assim que as pessoas do mundo falam? Não é dessa forma? Mas e aí, cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Aí muitas das vezes muitos ficam buscando na internet algum vídeo, e o que não vai faltar é textos isolados para poder trazer uma vontade sua. Porque o diabo, ele vai chegar para Jesus, ele não vai chegar trazendo um livro dele, ele vai mencionar textos bíblicos. Ele vai falar: tu não é o filho de Deus? Faça essa pedra se transformar em pão. Se lança aqui e dá a ordem dos teus anjos para que te aguarde, para te segurar, para não tropeçar. Então às vezes, meu irmão, a situação vai vir para trazer você, para fazer você sair desse caminho santo. E quando você se mantém nesse caminho santo, pode ter certeza que Ele está te esperando lá do outro lado, e vai entrar com você na terra, e o nome dEle será glorificado sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você perseverou. O segredo está na perseverança. Para você poder se submeter a essa vontade, ou esse propósito, ou esse projeto que está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, entrar nessa terra, tomar posse do reino do Messias, dentro da salvação, meu amado, é um processo que você precisa passar. E todos passaram. E eu nunca vou deixar de ministrar sobre o que eles viveram, porque é a vontade de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, nesse mundo, tem um versículo que Jesus, ele fala assim, ó: até quando eu estarei convosco, ó geração incrédula e perversa. O próprio Senhor Jesus, ele já tinha consciência que aquilo que ele estava passando aqui era momentâneo, meu amado. E às vezes você está passando por uma situação e você fica focado nisso, fica vivendo isso, enquanto Deus está olhando para você e fala assim: filho, o que eu tenho para você é bem melhor.
o que eu tenho para você é bem maior. Se você ficar, vamos dizer, prostrado, estacionado, como eu mencionei anteriormente, em uma situação, você não vai conseguir ver o que está diante de você. E Deus tem o melhor para você. Jezabel não é o seu alvo, não. O teu alvo é o reino dos céus. O teu alvo é o reino dos céus. Pode acontecer o que acontecer, mas em todas essas coisas você vai ter que declarar: eu sou vencedor. Ah, estou sendo injustiçado. Eu sirvo um rei, eu sirvo o juiz do juiz, eu sirvo o general do general, eu sirvo o advogado dos advogados, eu sirvo o médico dos médicos. Ele está no controle. Ele está no controle. Ah, meu amado, é muito lindo quando a gente consegue absorver e viver isso. É falar assim: Deus, que não vive mais eu, mas o Senhor vive em mim. Aí você vai ver coisas que talvez não conseguiu ainda, ela vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus viu que agora você está pronto para Ele ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assim eu entrego para o pastor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.